aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Falando do mini índice hoje foi um dia um pouco mais fácil para ser operado. Ontem muito consolidado, muito difícil, muitas pessoas perderam a linha ontem, mas hoje foi um dia um pouco mais tranquilo, nada que um bom gerenciamento de risco não nos previna. É sempre importante falar que sem gerenciamento de risco o trade morre no caminho, o trader, né, morre no caminho. Por quê? Porque você não controla suas perdas, você vai perdendo e para quando a corretora te estopa, ou quando você vê que já fez besteira demais. Então, se você tem que ter um gerenciamento de risco, não tem jeito. Operar sem gerenciamento é pedir para não ter uma profissão duradoura. Então, vamos falar do mini índice. Abriu com um pequeno gap de queda, trabalhando abaixo das médias, abaixo do pivô, abaixo da média de 200, indicando que poderia ser mais um dia de queda. Foi com esse pensamento que eu iniciei o dia e comecei o dia com stop. Não é muito comum, mas acontece. Então, a minha primeira entrada foi no cruzamento de venda, mas ele não deu certo, ele não foi. Lembrando que hoje a maioria das minhas entradas foram pelo 8R, só teve uma que eu fiz pelo 20. Quem entrou no cruzamento de alta, ele fez um box negativo. Então, quando ele faz um box negativo, mesmo estando acima das médias, não faz sentido entrar. Eu só vou fazer a minha entrada após ter um box positivo. Então, quem fez essa entrada de alta não teria sido estopado, mas chegou perto, hein? Quase foi estopado e depois esse trade andou bastante. Aí vai depender muito da mão de cada um, de como controla, como conduz. Mas andou ali fácil 1000 pontos. Eu, como eu já tinha tomado stop, eu preferi esperar um movimento um pouco mais seguro. Então, eu fiz a minha entrada pelo 20R. Deixa eu colocar aqui. Aí eu fiz a minha entrada aqui no cruzamento, tinha um risco, eu fiz a minha entrada depois do rompimento do pivô, então eu fiz uma entrada um pouco atrasada, por isso que eu peguei só 550 pontos nessa operação, poderia ter pego mais, e fiz a minha saída na reversão. Tinha um pivô, o ponto dos 120 mil pontos era um ponto que eu imaginava que poderia ter uma certa resistência, estava receosa, mas como da minha entrada até os 120 mil pontos eu tinha um bom espaço, eu tinha espaço suficiente para fazer a minha parcial, então eu resolvi entrar nessa operação mesmo imaginando que poderia novamente haver uma resistência nessa região. Eu fiz a minha entrada com a intenção de fazer a parcial antes dos 120 mil pontos, foi o que eu fiz, só que ele não teve muita resistência, quer dizer, ele até deu uma seguradinha, mas ele andou. Então, eu fiz essa entrada e peguei 550 pontos nela. Falando de 11R, deu essa entrada de alta para quem fez. Depois, ele deu esse cruzamento de queda, que era um cruzamento um pouco mais arriscado, mas até ele voltar para uma VWAP, um pivô, dava uma oportunidade. Não das melhores, porque tinha um espaço pequeno, 250 pontos, que foi o que ele andou. Ele chegou na VWAP e voltou. Para quem fez essa entrada, conseguiu pegar ali de 200 a 150 pontos, né? Ou se já saiu aqui na VWAP, conseguiu pegar os 200 pontos. Falando por enquanto dos cruzamentos no 11R. Aí depois ele fez esse cruzamento na alta aqui e ficou enroscado. Eu não entrei nesse cruzamento, não nesse ponto. Na verdade, eu fiz a minha entrada pelo 8 e já tinha saído. Mas quem entrou aqui ficou sendo cozido, ficou ali o tempo todo. Ele andou 100 pontos, caiu. Então, ele ficou nesse lenga-lenga. Ele não teria estopado em momento nenhum quem fez a entrada no cruzamento. Aí, ele andava, voltava. Andou 200 pontos, voltou. Aqui, eu não sei se ele teria estopado. Não teria estopado ainda. E depois, ele teria pago 600 pontos. Difícil é ficar segurando esse tempo todo. Eu, inclusive, tenho um aluno que ele estava nessa operação. E depois, ele me perguntou, esse tipo de trade, você segura? O que você faz quando ele fica lateral? De verdade, se eu entrei, tá aqui justinho, eu ainda não estou ganhando, e ele ficou nesse lenga-lenga, eu saio.
Eu não seguro. Ah, poxa, mas e depois se ele andar e ele tava a favor do macro, eu espero ele sair desse range, faço uma entrada tardia num outro ponto, num range maior, porque você fica aqui, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico. É angustiante, gera ansiedade. Aí quando a gente tá ansioso, a chance de fazer besteira é maior. Então eu prefiro, quando tem essa situação, eu saio da operação. Diferente quando eu entrei numa operação, ela já andou 300 pontos e depois ela fica lateral. Aí tudo bem, tá aqui, vai ficar lateral, eu seguro. Agora, logo na minha entrada, ele fica nesse lenga-lenga, normalmente eu saio. Eu não fico esperando andar, não. Porque aí a gente já não sabe mais o que vai acontecer. Então, e aí, né, ele fez esse movimento, chegou a ameaçar cruzar e depois ele subiu. Então, para quem fez as entradas no 11R, teve essa entrada na compra que foi muito boa, essa venda suspeita, mas ok, tava com cara de trade curto, então 200 pontos tá ok. Esse trade aqui, uma entrada chata, mas que teria pago. E ele fez aqui um falso cruzamento e já voltou. E quem entrou aqui, caso tenha entrado, eu não entraria, porque ele estava nessa consolidação aqui. Eu não faria minha entrada pelo 11R, né? Tanto que eu não fiz pelo 11, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, resumindo, é isso. Aí, eu vou colocar aqui no 8, para eu mostrar para vocês o ponto certo de onde eu fiz minhas entradas. Então, teve o primeiro stop. O stop foi no cruzamento no 8. Eu entrei com o stop do 11, porque a intenção era conduzir pelo 11, né? Então, levei esse stop. Aí, aquela entrada que eu mostrei anteriormente pelo 20R. Aí, eu fiz a venda pelo 8, 250 pontos. Fiz a alta também, aqui eu tô num range legal. Então, aqui por que só 100 pontos? Porque eu entrei, fez parcial e voltou e me tirou. Né? Eu protejo a parcial, então ele me tirou aqui com 100 pontos só nessa entrada. Aí aqui eu confesso que esse stop foi burrice, jeguice, típica. Ele estava consolidado e eu não sei por que cargas d'água eu achei que ele fosse cair. Eu não sei, hoje eu até conversei no grupo dos alunos que eu ia, era meio-dia, né? É a teimosia do ser humano. Apesar que, no geral, foi bom. Era, sei lá, meio-dia. Eu falei, hoje eu acho que eu vou parar de operar porque hoje eu não tô legal. Só que eu não parei, né? Porque eu fico na tela, fico conversando com o aluno me faz pergunta e você acaba no automático fazendo operações. E eu, de verdade, eu não sei por que eu entrei nessa venda. O macro estava comprador, o mercado estava lateral, eu não sei. Entrei e levei stop, obviamente. Não entendi, simplesmente não entendi porque eu fiz essa minha entrada. Não sei qual foi o meu racional no momento. Eu acho que eu vi cruzando e fui, sabe? Aquela coisa aleatória. Eu também erro, é óbvio que eu erro. Apesar das pessoas sempre duvidarem que eu acerto mais do que erro, mas eu erro também, tá vendo? Eu sou um ser humano normal que faz caca também. Entrei, não sei porquê, tudo ruim. Macro comprador, tinha VWAP, tinha média de 200, eu não sei, né? Sei lá, entrei e tomei stop, ok. E levou uma parte do meu ganho, né? O peste. Uma parte boa do meu ganho, porque o anterior tinha ganhado só 100 pontos, já tinha um stop anterior. Aí aqui, analisando, macro comprador, fez um pullback no 20. Aqui, fez esse pullback aqui. Fala, opa, ele voltou, fez o pullbackzinho, fala, opa, aqui tudo bem, aqui tá inteligente entrar, fiz a minha entrada, peguei 400 pontos de movimento, eu até cheguei a postar esse trade no grupo aberto do Telegram, tava dando 1000 pontos, mas porque eu faço parcial, então acaba dando mais pontos, né, mas o trade em si andou 400 pontos, eu saí dele com 400 pontos. Não fiz essa queda, já tinha parado, já estava tarde. Aqui já foi um tormento para fazer esse movimento de alta. Saí mesmo antes dele me pegar. Quando ele subiu e no geral, no resultado líquido, deu 1000 pontos. Eu saí da operação, eu zerei. Falei, não, tá bom, cansei, não sei mais o que eu tô fazendo aqui na frente dessa tela hoje. E aí eu não operei. Aí essa queda aqui, quem entrou pagou, acho que 200 pontos também. 200 pontos, mas aí eu já não entrei. Agora falando de um questionamento que eu recebo sempre.
Primeiro, né? A maioria fala mal de cruzamento não funciona, é uma porcaria, aquela coisa toda. Eu respeito a opinião de todo mundo, cada um faz o que gosta. Para mim funciona, eu acho ok. É óbvio que se entrar em todos os cruzamentos sem nenhum tipo de análise, a maior chance é de que dê ruim do que dê bom, principalmente se a gente falar de rencos curtos, que é o que a maioria faz, que o povo opera no tempo, opera 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Aí se for para essa mesma lógica, para 5R, 7R, 8R, é pedir para morrer. É óbvio que eu faço operações no 8R, mas eu tenho ali um mínimo de análise, quando eu não estou fazendo besteira. Mas não é só, cruzou, eu tô indo. Porque se for fazer isso, vira cassino, né? É sorte. Vai apostando aí, uma hora vai dar bom, uma hora vai dar ruim, e vamos ver se você vai acertar mais do que você erra. Mas o cruzamento, ele com um mínimo de análise, ele funciona principalmente no gráfico de renko. A assertividade no gráfico de tempo é inferior. Primeiro, que você tem candles que vão te gerar stops de 300 pontos. Você não tem a facilidade que você tem no renko de ter um stop fixo de acordo com o tamanho do renko. No candle isso não existe, porque você vai ter candle de todo tamanho. Então você pode entrar num cruzamento que você vai ter um stop de 60 pontos, mas você pode entrar num outro que tem um stop de 300. E nem sempre o seu payoff vai ser de 1 para 1 nessas condições. Porque se você tem um candle grande, né, de 300, 400 pontos, vai depender muito da região de preço. Você vai ter que analisar se vale a pena se arriscar ou se você vai esperar um pullback para aí sim entrar, mas quando esse pullback acontecer, você já pode ter perdido a maior parte desse movimento. Então é assim, o cruzamento de médias ele funciona muito, mas muito bem no gráfico de renko. No gráfico de candle não é a mesma coisa. E se você associa a análise do movimento do preço, que é analisar teoria de Dow, ondas de Elliott, que no geral é a mesma coisa, é analisar o movimento, movimentos ascendentes e descendentes, vai ficar muito mais tranquilo. Então, sim, cruzamento de médias funciona sim, desde que você tenha um mínimo de análise. E é claro, de acordo com o seu perfil operacional, um tamanho de renko. Quer poucos pontos, trades menores? Você vai operar em rencos menores. Você vai entrar, vai pegar o seu gain, vai ser rápido, seu stop é pequenininho, você consegue ter um gerenciamento melhor se você tiver uma conta pequena, porque o stop é mais barato. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de sair falando que não funciona, ou até mesmo idolatrar achando que é o santo grau. Não é. É o simples que funciona, mas mesmo dentro da simplicidade do operacional, você tem que ter um mínimo de análise. Não dá para simplesmente entrar sem analisar nada. Isso você consegue fazer nos rencos maiores. A partir do 25R você consegue entrar sem analisar nada. Vai ter stop, vai ter gain, mas é muito mais assertivo porque você está fora de todos os ruídos. No dólar hoje eu não fiz nada, porque eu perdi a melhor entrada que foi no início do dia e depois ele ficou totalmente lateral. Para mim não fazia sentido arriscar o meu dia fazendo qualquer tipo de entrada. Então no 3, e ele estava feio em tudo, no 3, no 4, no 5, ficou terrível em tudo. Então teve essa queda perfeita, linda, que quem fez, depois disso só scalpzinho. Como não é o meu perfil ficar buscando 2, 3 pontinhos, eu não gosto, eu preferi não operar, não fiz nada. E nas ações também, as ações pagaram um pouco, a que pagou melhorzinho hoje foi a Lojas Renner, que pagou 60 centavos, mas o resto foi tudo no picado, de 20, 30 centavos, nenhum trade muito longo. Mas então é isso. Lembrando sempre que a minha intenção é compartilhar a minha análise, não provar se eu faço ou não faço os meus trades. É só para compartilhar o que eu analisei, o que eu vi ou o que eu não vi quando eu fiz as minhas entradas. Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.